Olá, se você é criança e chegou nesse vídeo, aqui vai rolar uma conversa entre pessoas crescidas. Então eu te sugiro procurar um outro vídeo aqui no canal, um vídeo de histórias. Então chame um adulto bem legal para te ajudar a procurar um outro vídeo por aqui, tá bom? Olá, pessoal, vamos chegando. Hoje a gente vai fazer a live com filtro. Já vou avisando que se a pele estiver muito maravilhosa, o olho de gatinho, deixa eu ver, eu tinha preparado aqui. O olho de gatinho muito perfeito é filtro, tá? Saibam. Cadê? Será que a Carol já está por aqui para eu colocá-la também? Ainda não. Daqui a pouco a Carol chega aqui. Vamos chegando. Se vocês gostam, já sabem que as lives aqui são muito maravilhosas. Tem uma flechinha aqui embaixo, ó. Não tem uma flechinha? Aperta nessa flechinha e manda pras amigas, manda pros amigos, manda pra quem... Isso pra quem tá assistindo a live agora. Manda lá, fala, indica pra vir assistir aqui. Isso, calma. Aí, quem está assistindo o vídeo gravado no YouTube ou no Instagram, marca o pessoal aí. Manda que chama o pessoal para vir assistir essas lives que eu e a Carol a gente tem feito. Já estamos no nosso sétimo encontro. Oi, Carol! Oi, amiga, tudo bem? Tudo? Tava aqui lembrando que então toda terça-feira às 9 horas da noite nós nos encontramos por aqui para falar sobre educação sexual. Já tem 7 lá, ou melhor, essa é a 7ª, então já teve muita coisa, tem muita conversa bacana, muito material né, importante para o pessoal que quiser se informar. Então, deixa eu colocar aqui o título de hoje. Vou deixar fixo aqui, que aí quem entrar vai saber. Pera lá. Bom, vamos já lembrando que por que tá saindo meu filtro de gatinho? Vamos lembrar. Ah, tá tão linda! Pica filtro! Sem filtro? Ah, não, com filtro. Vamos deixar o olhar de gatinho. Com. Pera lá. Pode Você vai deixar. deixar seu filtro também, Carol? Eu Não. não consegui colocar algum, sabe? Ainda não me acertei. É muito recente, menina. A gente tava mexendo com isso 10 minutos antes. Verdade. Ainda não me acertei com o filtro. Eu falei, deixa eu passar uma make aqui. Ainda tô com cara, ó, de rinite de Curitiba, não tô? A ponta Nem do tá tão nariz vermelho. vermelhinha. Nem Não! tá. Não. É que eu preciso dizer que tá muito frio. Eu preciso Tá. desse momento, amiga. Diga. Eu preciso. Tá frio, gente. Amanhã vai fazer 3 graus aqui. Isso. Pega na minha mão virtual, Fafá, porque 3 graus para quem morou em Goiás por 15 anos, mulher. Até pra quem mora em Curitiba, Deus o livre, ninguém merece. É, né? Mas, ó, hoje até não tô com tanto frio. Aqui em casa ainda tá de boa. Mas escuta, vamos lembrar o pessoal. Hoje é educação sexual e o tema é... Como falar sobre pornografia e proteger as crianças da pornografia, tá? Faz tempo que a gente tá falando desse tema, né, Fafá? Mas como a gente veio respondendo... eu acho que é a terceira live que a gente vai deixando, mas a gente vai deixando, porque na verdade foram algumas lives sobre nudez, tinham muitas questões, então a gente foi respondendo com calma, né? Porque ia surgindo mais situações que os pais, as mães, né, as famílias vivem em casa, até professores e professoras perguntaram. Então a gente foi respondendo com muito carinho, com muito cuidado. E de alguma forma, todas essas lives sobre nudez também nos dão alguma base para a gente entender como falar sobre pornografia, como proteger as crianças da pornografia, como estabelecer esses limites no cotidiano aí de casa, até porque a gente tem agora as tecnologias, né? Quem está de quarentena e as crianças não estão indo para a escola, às vezes as telas acabam sendo uma opção, né, de entretenimento, para passar o tempo, e aí a gente tem essas vulnerabilidades em relação ao uso das tecnologias, que é uma coisa maravilhosa. A gente coloca um filtro de gatinho e fica incrível, né? Apesar que você já é incrível, mulher, com esse cabelo, então você ficou muito maravilhosa. Agora,
além da parte maravilhosa, a gente tem também todas essas vulnerabilidades, né? Se a gente não sabe usar, se não há acompanhamento, se não há mediação, a criança ou adolescente vão ficar vulneráveis sim. Então, ó, como a gente sempre avisa, né, Fafá? Tem muita coisa que a gente vai avisar para vocês. Ó, passa naquela live, porque a gente só tem 1 hora. Às vezes vem uma pergunta que já foi respondida, ou é algum conteúdo de base para essa live de hoje. A gente vai avisar, olha, vou resgatar rapidinho, mas dá uma passada lá que a gente está explicando com mais cuidado, de uma forma mais cuidadosa, né? Com mais conceitos. Então voltem lá. Vale a pena, vocês vão curtir. E também tem todo o desenvolvimento psicossexual. Tem muita coisa, gente, que para entender. Ah, por que uma criança de 10 anos vai atrás de pornografia? Ah, por que uma criança de 5 anos faz tal pergunta? Será que essa pergunta da minha filha de tantos anos é algo típico da idade ou eu tenho que ficar preocupada? Então a gente fez umas 2 lives e meia, né, Fafá? Se não foram 3, só sobre o desenvolvimento psicossexual da criança, tá? Então passem lá que tem por fase o que normalmente as crianças costumam, como que elas costumam descobrir o corpo, o mundo, quais são as curiosidades, as questões, as brincadeiras que elas fazem, tá? Para se entender, para construir essa identidade, e passem também para vocês entenderem que sexualidade é uma coisa que nos acompanha desde o nosso nascimento até a nossa morte, tá? E sexualidade não tem a ver somente com atividade sexual, relação sexual, com prazer sexual. Sexualidade é essa busca do bem-estar que acontece o tempo todo na relação com a gente mesmo e com o outro. Então, o bebê vai buscar bem-estar na amamentação, colocando a mãozinha na boca, descobrindo os brinquedos, fazendo perguntas, sendo curioso ou curiosa, testando os ambientes, ouvindo música, tocando nos próprios genitais. Tem muitas formas da criança buscar o bem-estar. Então, vão lá na live que vocês vão ter um panorama bem robusto sobre todos esses conceitos que a gente foi trabalhando aqui. E hoje a gente chegou finalmente nessas questões sobre pornografia. Como é que a gente vai orientar? O que a gente vai falar? Inclusive, eu quero dizer, porque eu sou a leiga no assunto aqui. Quem é especialista, não só especialista, mestre em educação sexual, é a Carol. Então, realmente, acompanhando essas conversas todas essas semanas, vai ficando tudo muito claro. Então, assim, às vezes pode ter alguém chegado agora e vai ficar com algumas dúvidas, ou talvez algo não encaixe muito bem. Então, realmente, é legal depois de maratonar esse assunto, porque aí você vai ficar expert, vai ver que dá para conversar bem tranquilamente com as crianças a respeito, até pela forma como a Carol traz todo esse conteúdo. Você fala assim, nossa, mas por que a gente cria tanto tabu para conversar sobre, né, falar sobre educação sexual com as crianças? Aí ela faz uns paralelos assim, você não fala para a criança na hora de atravessar a rua que tem que pegar na mão, porque é perigoso, porque vem carro? Da mesma forma, você vai falar que, olha, aqui é a sua parte íntima, não é todo mundo que pode encostar, você tem que proteger. E ela fala de um jeito que você fala, nossa, é do mesmo jeito que eu vou falar, porque tem que dar a mão para atravessar a rua, eu vou falar também sobre questões de educação sexual. E isso vai realmente ficando mais tranquilo de ser conversado com o passar com essas conversas. Então, eu indico mesmo. Se você chegou há pouco tempo, seja bem-vindo ou bem-vinda. E maratone aí a nossa... Eu tenho uma playlist até, eu fiz um link para ficar mais fácil, Carol. Que de tudo está indo lá para o YouTube. Ah, ótimo. Com acessibilidade em Libras, que a Jaque está fazendo para a gente, intérprete maravilhosa. Isso que é maravilhoso, né, Fafá? Sim. E então, assim, ó, bit.ly/fafá-educacal sexual. Vai, assim, cedilha e tal. Eu sempre deixo os links bem fáceis, coloco nos stories, tá? Mas só para vocês saberem. Então, vamos lá. Carol já deu já deu uma introduzida no assunto. Nas últimas 2 lives, a Carol já falou qual que é a diferença entre nudez e pornografia. Foi o início das 2 últimas lives. Então, hoje a gente combinou dela falar o que é pornografia. A gente tem que se repetir às vezes, porque é importante que às vezes tem alguém chegando agora, nesse momento, assim, puf, caiu de paraquedas, não ouviu. Então, a gente tem que fazer lembrar um pouco, né?
É o resumo do episódio, não tem sempre no... É o resumão do episódio, então é isso. Bom, a gente veio falando sobre a nudez, né? Como a nudez, ela faz parte da nossa vida, como ela tá no cotidiano da criança também, seja quando ela é bebezinha, até porque as funções, né, as necessidades dela, a gente tem que estar o tempo todo trocando, dando banho, tem muitos adultos em volta. Então, a visão que uma criança tem da nudez, até porque ela vê os colegas na creche, né? Às vezes ela brinca só de calcinha ou de cuequinha com os priminhos. Então a nudez, gente, é diferente de pornografia. Essa nudez que pode ter várias características, seja essa do cotidiano, né? Os pais às vezes tomam banho, a mãe toma banho junto com o bebê, né? A criança tá lá com 8, 9 meses, pega o bebê no colo, vão para baixo do chuveiro. Então, na praticidade do dia a dia, a gente vai encontrar, né, essas situações em que a nudez está ali posta e é totalmente diferente de pornografia. A gente falou da nudez que é encontrada nas artes, na nudez que está até em templos religiosos, que está em imagens santificadas, o menino Jesus, que também aparece representado nu. A gente tem a Capela Sistina, que também tem representações de nudez por toda parte. Vejam que são templos religiosos, né? Então a nudez, gente, não coloquem isso na cabeça. Ah, se a criança vê qualquer coisa de um corpo nu, né, pelado, ainda mais de um adulto, se ela olhar qualquer imagem, isso é pornografia, né? Eu não posso dar educação sexual para a criança, porque se eu mostrar anatomia, se eu mostrar como é que fica o corpo adulto, isso vai ser pornografia. A gente tem que ter bom senso, tá? Até porque a gente tem uma legislação para isso. Nós temos, por exemplo, o Manual de Classificação Indicativa, que é do Ministério da Justiça, que até são aqueles parâmetros que faz com que hoje você assista uma novela e tenha ali, né, a indicação, o L de livre, ou tem 10 para avisar que só pode ser assistido por pessoas acima de 10 anos, tem o 12, tem o 18, né? E o 18, gente, é justamente se referindo a esses conteúdos, principalmente conteúdo pornográfico, ou que tem violência extrema, né, ou algo que é considerado por estudiosos que crianças ou adolescentes podem ter algum prejuízo no seu desenvolvimento se assistirem. Veja que todas as outras classificações, quando você vê assim, programa, tem a barrinha, não é logo, o símbolo de 10, né, acima de 10, acima de 12, acima de 16, todas essas classificações são optativas, tá? Ou seja, os pais mediando, a família mediando, é a família que vai escolher se a criança pode assistir ou não. Se a criança tem 8 e aí a família diz, mas ela já está tão acostumada, ela já teve educação sexual, ela vai entender que o que o casal está fazendo ao se beijar e fechar a porta do quarto é um momento de intimidade. Os pais que vão escolher, tá, gente? Apesar da justiça mostrar os parâmetros, a partir de muitos estudos e de base científica, quem opta são os pais, ou a família, ou os responsáveis pelas crianças e adolescentes. Mas, acima dos 18, gente, não é optativo. Se lá tá 18 mais, quer dizer que é proibido, tá? Não é uma opção dizer, não, mas eu posso deixar meu filho tem 16, tudo bem, eu sou o pai, e eu vou deixar ele ver esse filme pornográfico. Não pode, tá, gente? Pela lei, a classificação de 18 anos, ela é compulsória, ou seja, é obrigatório a gente seguir. As outras, as famílias ou os responsáveis que vão entendendo se a criança tem maturidade ou não. Mas o ideal é seguir, né, gente? Se a gente tem uma grande equipe de psicólogos, pedagogos, médicos, advogados que estudam o desenvolvimento da criança e do adolescente para estabelecer essa classificação, é porque tem alguma fundamentação, tá? Então é sempre bom ficar de olho e escolher os conteúdos com bom senso. A gente não consegue proteger as crianças e adolescentes em relação à pornografia se a gente não tem bom senso em outros assuntos, tá? Se a gente não dá educação sexual, lembrando, educação sexual é o quê? São todos esses conteúdos, todas essas temáticas que a gente veio falando aqui em 7 lives, em que a gente fala sobre anatomia, fisiologia, mas mais do que isso, sentimentos, emoções, autoestima, visão de corpo, identidades, o que essa criança sente, quais são os amigos que ela tem, as questões de gênero, né? Quais são as expectativas que a gente tem para a menina e para o menino, toda essa parte de proteger contra a violência sexual, estabelecer os limites, o que é parte íntima, o que é consentimento, o que é maturidade, tudo isso, gente, é educação sexual.
Você falar de camisinha, você falar de prevenção de IST, você sabe, Fafá, que agora a gente fala IST, não é Não. mais DST. Agora é IST, são infecções sexualmente transmissíveis, porque às vezes algumas delas não se apresentam em forma de doença. Muitas vezes se está infectado, se tem o vírus, mas a doença não está visível, ela ainda não apareceu no corpo. Então, a gente trocou a gente, né? Como se eu... Ó, gente, agora... houve uma convenção para se trocar, tá? Isso da Organização Mundial de Saúde, se reunindo com vários outros profissionais para entender que quando a gente fala infecções sexualmente transmissíveis, a gente também está tomando cuidado com os vírus que podem ser transmitidos e que às vezes a doença ainda não se apresentou no corpo daquele indivíduo. Tá? Então não é mais DST. Exatamente. IST, ó, alguém até falou ali, no frasco, exatamente, IST. Tá? Só para vocês não acharem estranho. Então a gente vai falar de ISTs, a gente vai falar de uso da camisinha, a gente vai falar de ir ao ginecologista, de relação sexual, de primeira vez. É claro que a gente vai falar sobre isso em educação sexual, mas são em faixas etárias específicas. A educação sexual não se resume a isso. Então tudo isso que eu falei para vocês é educação sexual. E deve começar quando? Desde que a criança nasce, gente. Tá? Todo o apoio, todo o afeto que se dá, todo o limite, tudo que se fala sobre o corpo, o respeito que se tem pelo corpo dela, o diálogo que se estabelece para a criança crescer tendo uma visão positiva sobre si, para ela desenvolver um vocabulário completo, para ela aprender a falar o nome dessas partes íntimas, tudo isso é educação sexual. Tá? Então, se falta educação sexual, como é que você vai orientar em relação à pornografia? Você nunca fala de corpo. Se você nunca fala de anatomia, se você não explicou as diferenças anatômicas, se você tem dificuldade de falar de onde vêm os bebês, como é que você vai explicar o que é pornografia e se a criança der de cara com isso na internet, pedir ajuda para você, tá? Então calma, que quem ainda não falou não está tudo perdido, sempre é hora de voltar e resgatar e se embora. Vamos pensar nessa educação sexual, vamos maratonar aqui essa série da quarentena, para a gente ver como é que a gente começa finalmente, que livro que a gente utiliza, por que é importante, desconstruir aquele mito de que a educação sexual erotiza a criança, pelo contrário, tá, gente? Na verdade, protege. E para a gente falar de pornografia, a gente vai ter que falar de duas coisas importantes. Uma delas é segurança online, tá? Até porque muita coisa que é acessada na pornografia traz vírus, traz um monte de coisa para o computador, pode pegar um monte de informação pessoal, tá? Sem ninguém saber. E depois, que falar sobre pornografia envolve um monte de valores também, sobre o que significa aquilo, o que acontece com a pessoa que assiste pornografia de forma compulsiva, né? O que a pornografia acaba ensinando, porque, gente, a pornografia também ensina. Tá? E ela tem ensinado muitas crianças, eu vou falar crianças, porque principalmente os meninos, eles são incentivados a consumir pornografia. É um código, gente, de masculinidade da nossa... Tá? Assim como ainda em muitos lugares aqui do Brasil, tá? Não só no Brasil, mas vamos falar do nosso país, em muitos lugares e cidades grandes também, tá, gente? Não é lá no interior, não é numa comunidade mais afastada, os meninos ainda são levados para ter a iniciação sexual em um prostíbulo, né? É pago para transar com uma prostituta. Isso é violência sexual, isso é um crime, tá, gente? Levar uma criança, um adolescente para iniciar a vida sexual assim. E isso ainda é muito comum. Então a pornografia acaba sendo um código, né, de entrada, faz parte de um ritual do que é ser menino e homem. Então se você consome pornografia, é até uma forma, Fafá, de legitimar a heterossexualidade dele, né? Se ele tá vendo pornografia, ufa, né? Ele é heterossexual, ufa, ele tá se excitando vendo um monte de mulher, porque a pornografia heteronormativa é a mais consumida, né? E a mais incentivada. Então, o que é masculinidade, gente? São os valores do que significa ser homem ou que significa ser menino, né? Então, é ser forte, controlador, é ser agressivo, é ser competitivo, é ser viril. Então, o consumo da pornografia, por muito tempo, foi incentivado e continua sendo incentivado, né?
Antes era mais pelas revistas que ficavam embaixo do colchão. A gente sempre vê isso nos filmes, os filmes americanos, mas a revista embaixo do colchão é um símbolo da virilidade. O menino está começando a se masturbar e ele está se excitando com pornografia, está se excitando com o corpo da mulher. Então a gente precisa ver todo esse contexto para entender, primeiro, por que eles dão de cara com a pornografia, mesmo que de forma não intencional. Isso costuma acontecer com crianças pequenas, tá? Para a gente entender por que ali a partir de 9, 10 anos, principalmente os meninos, mas as meninas também, estão indo atrás da pornografia de forma intencional, tá? Às vezes até em casa tem todo o cuidado, mas ali na escola tem alguém com celular, alguém, né, na hora do recreio vão ali pro cantinho e estão olhando pornografia. Então é importante a gente ver todo esse contexto para entender tudo isso. E aí a gente vai partir para como começar a orientar, o que falar, né? E como é que a gente vai também prevenir. Porque não é porque, eu tenho certeza que meu filho nunca viu. Aqui em casa a gente cuida de tudo, tem uma parafernália no computador, aqui tem antivírus, eu tô sempre olhando o histórico. Carol, Fafá, aqui em casa tá tudo certo. Mas teu filho, tua filha sai, tem primo, tem gente que entra aqui, não agora na quarentena, mas vem pro almoço, encontra primo, né? Acorda de madrugada, vai ali quietinho, tem criança que já sabe apagar o histórico e a gente nem imagina, né? Então, assim, prevenir também pode ser que um dia a tua criança dê de cara ali com a pornografia no meio de um vídeo da galinha azul, né? Então, como é que você vai explicar para a criança que pode acontecer de forma não intencional que ela vai dar de cara com pornografia? É isso que a gente vai descobrir hoje. Então, eu vou esperar as perguntas da Fafá e eu vou encaixando tudo isso que já está aqui prontinho para dizer para vocês, para ver se a gente se ajuda e a gente constrói mais conhecimento que vai proteger nossas crianças, tá? Então, simbora. Antes da pergunta, até quero aproveitar que alguém estava falando como começar a falar sobre educação sexual com a criança de 2, 3 anos. Procure lá as lives que a gente já falou. A primeira live de todas, a Carol já fala sobre o assunto. E depois tem 2 lives que o tema é educação sexual. Se não me engano, é a live 2 e 3. Então, dá uma procurada lá depois. Eu sempre deixo os links nos meus destaques. No meu destaque do Instagram tem um circulinho lá que é edsexual, tá? E no YouTube também, YouTube Fafá Boa. Tem a playlist completa. Bom, vieram algumas perguntas, eu vou ler as perguntas que chegaram aqui. Tem no YouTube, tá tudo indo pro YouTube, os vídeos. Eu queria perguntar, deixa eu trazer mais para perto aqui. Eu queria perguntar sobre como abordar o tema com a criança. Com que idade falar sobre pornografia, principalmente para que não haja procura? Ok. Então, gente, eu até comecei a falar sobre nudez. Então, pornografia são aquelas imagens que tem nudez? Tem, mas é uma nudez num outro contexto, tá? É uma nudez que vai ser mostrada com a intenção de excitar, diferente do livro de biologia, que tem uma característica informativa e educativa, tá, gente? Tem a gogô, mostra aí, Fafá, você tá com a gogô pertinho? Eu tô com a gogô aqui, tá? Peraí. Livros de educação sexual que vão mostrar a nudez, ok? Mas que é com uma característica informativa e educativa. Então isso, gente, não é pornografia. Tá? Mostrar para a criança aprender, mostrar para educar a criança, mostrar para falar de parte íntima, mostrar para fazer prevenção de violência sexual, mostrar para a criança se conhecer, para ela saber que quando o corpo dela crescer, o corpo dela vai ficar, né, com mais curvas, com pelinhos, que a parte interna é assim, que a mulher tem útero, ovários, vagina, vulva, que o homem tem canais deferentes, os testículos, onde são produzidos os espermatozoides, pênis, glande. Isso não é pornografia, gente. Inclusive, vamos lá, nossa legislação, vamos lembrar ali, gogô tem um monte de gente pelada. É nudez? Mas num contexto educativo, tá? São ilustrações construídas para a faixa etária, elas levam em conta todo o desenvolvimento cognitivo da criança e respeita a legislação, tá? Então isso, gente, não é uma nudez pornográfica, é uma nudez no contexto de informação e educação. E isso deve ser mostrado para a criança. Não porque a gente é legal, é porque isso é um direito da criança, tá bom?
A gente não... que bom se todo mundo fosse legal e que educação sexual acontecesse de uma forma muito natural, porque ela é absolutamente necessária. Mas vamos lembrar que é um direito, tá? De crianças e adolescentes acessarem esse tipo de informação. Esse é o livro Gogô, gente. Estou mostrando porque é a minha referência e fui eu que escrevi, mas tem vários outros livros, tá? É só digitar Educação Sexual. Tem do Marcos Ribeiro, que são livros ótimos. Tem Mamãe Botou um Ovo, que é um livro muito legal. Tem De Onde Viemos, também um livro bem antigo, que ainda é publicado. Eu acho que ele é em inglês, tá? É lá do Reino Unido. Então, assim, tem muita coisa e vocês vão ver que a nudez ela sempre é apresentada nessa perspectiva da informação e de forma educativa, tá? Então, a pornografia, quando a nudez ela é apresentada para excitar, normalmente está vinculada à indústria pornográfica, rola muito dinheiro, tá? É uma grande indústria. Então, é mostrado o foco, é a penetração. Então, se mostra ali a atividade sexual de forma muito explícita, tá? Então, isso é pornografia, sobre isso que a gente vai falar. Sobre esse material que legalmente só é permitido pessoas acima dos 18 anos consumirem, ok? Então, como é que a gente vai falar sobre pornografia? Claro que você não vai chegar para uma criança e dar toda essa explicação para ela, uma criança de 3, 4 anos. Mas uma criança de 3, 4 anos pode, de forma acidental, dar de cara com pornografia. Então, tem uma forma que é bastante simples de falar para a criança. Primeiro, quanto tempo essa criança está passando na frente das telas? Primeira coisa que você tem que avaliar, isso está saudável? Né? A criança está ficando viciada, ela está fazendo outras coisas que são saudáveis, ela está brincando, ela está comendo longe da tela, porque se está ali o tempo todo se alimentando e tendo que olhar alguma coisa, ela está jogando muito. Né? Então, você tem que ter o bom senso de perceber se o uso da tela está saudável para a criança. Tá? A gente tem um limite para isso. Segunda coisa, quando você vai passar alguma coisa, né? Quando você vai deixar a criança acessar, você precisa mediar, o adulto precisa mediar. Então, pais, mães, responsáveis, professores, tem que mediar. A criança não pode ficar assistindo sozinha, tá, gente? Porque tudo pode acontecer ali, qualquer botão que ela apertar. Muita coisa pode acontecer. Teve até uma coisa engraçada agora no começo da quarentena, e esse foi engraçado mesmo, que teve uma criança que conseguiu comprar, eu acho que foram 40 sanduíches com... Não foi isso? 40 sanduíches com cartão de crédito dos pais. E quantos anos tinha essa criança, Fafá? Ela era muito novinha. Eu não lembro se ela tinha. Eu só vi a manchete. Eu acho que era 6 anos. Era 6 anos e, tipo, tava ali, chegou, sabe? E não veio numa encomenda só, porque era tanto sanduíche que veio um monte de entregador em casa. Então, gente, é isso. Você tem que levar em conta que, olha, os botõezinhos ali levam a gente para um mundo que a gente nem imagina. Então, tem que ser mediado. Primeira coisa, Carol, quero evitar que isso aconteça. Tem que mediar. Você tem que estar perto. Tá fazendo as coisas, não deixa a criança lá afastada no quarto enquanto você está fazendo as coisas na cozinha. Arruma ali para a criança ficar perto. Faça perguntas. O que você está vendo? Ai, me mostra agora. Vamos assistir isso aqui juntos. Tá? É o primeiro passo, eu nem estou falando de pornografia ainda. Agora, tem momentos, gente, que você vai no banheiro, tem momentos que, né, você vai atender alguém, tem momentos que a criança vai ficar alguns minutos sozinha com a tela. Então, a gente tem que falar. Olha, filho, filha, neta, sobrinha, alunos, alunas, você está na internet. A internet é uma coisa muito legal. A gente pode aprender muito, tem muita coisa interessante, tem filme, tem jogo. A gente pode falar com pessoas que a gente ama, tem muita coisa legal. Tem a Fafá. Mas assim como numa praça, tem a Fafá Conta com... Isso, amiga, tem Fafá Conta, contando as histórias. A internet é igual uma praça. Fica bem fácil entender assim. Na praça, gente, se a gente toma cuidado com as crianças, elas se divertem um monte no parquinho, tá? Se você tá ali perto, elas encontram os colegas, tem um monte de cachorrinho fofo que dá pra dar oi e fazer carinho se o dono deixar e o cachorrinho for legal. Uma praça é muito divertido, dá pra ir de bicicleta, dá pra andar de patins. Agora, numa praça também tem perigo, não tem? Na praça acontece, você deixa a criança sozinha, dependendo da idade, ela tá mais vulnerável. Se você não fica olhando, ela é pequenininha, ela pode cair do escorregador. Então, assim, mediar, porque a internet é uma grande praça. E a ideia é que todo mundo
se encontre, que todo mundo possa fazer coisas divertidas, que a gente proteja uns aos outros. Mas os perigos também estão ali, tá? Então você tem que falar para a criança, olha, aqui é muito divertido, mas às vezes, no meio do filme, pode ser que venha alguma imagem estranha. Se você der de cara com uma imagem que tem uma pessoa se machucando, às vezes isso assusta a gente, me avisa, eu não vou ficar brava com você, você corre, avisa a mamãe e eu vou lá te ajudar, tá bom? Então você me conta, eu tô tomando cuidado com o que você tá assistindo, eu quero que você se divirta muito, porque essa é a ideia de você estar assistindo agora Galinha Pintadinha. Eu acho que eu falei Galinha Azul anteriormente. Galinha Pintadinha, que a Galinha Azul era a mágica. E aí fala pra criança, olha, às vezes vem imagens violentas de gente dando tiro, de gente machucada, de gente acidentada. Nem eu gosto de ver isso. Isso deixa nosso coração acelerado, faz mal. E às vezes tem imagem de gente pelada, que não é tomando banho, né? Que não é num desenho. É gente dando beijo como namorado, sem roupa. Então, se alguma imagem assim aparecer, pode falar comigo. Eu não vou ficar brava com você, tá bom? Então, se acontecer, apertou um botão, eu tô aqui para te ajudar. Você pode contar para mim, não tenha vergonha e eu venho e te ajudo, tá bom? Vamos fazer isso. Então, isso, gente, é um jeito muito simples para explicar para a criança ali abaixo dos 5 anos, até 6 anos você pode falar isso. E, gente, fica mais fácil você explicar o que é pornografia, o que são essas pessoas peladas se beijando, se você já explicou de onde vêm os bebês, né? O que são partes íntimas, como é que é a anatomia das crianças e dos adultos, né? Então, quando você fala de onde vêm os bebês, já é uma oportunidade de você falar sobre consentimento, né? Que a atividade sexual é feita por adultos, que é feita num espaço de intimidade. Tá? Então, da maneira mais simples, você vai falar. Se aparecer pessoas peladas, mostrando partes íntimas, mostrando bumbum, um casal que deveria estar namorando lá dentro do quarto, ou deveria estar fazendo essas coisas longe das outras pessoas e de repente está mostrando nas câmeras, isso não é legal. A criança não pode assistir, tá? Isso não faz bem. Assim como a gente tem que ter idade para dirigir, porque o nosso corpo tem que estar pronto, a nossa cabeça tem que estar pronta, a gente tem que ser responsável. Assim como a gente só pode beber bebida alcoólica depois de 18, porque o corpo tem que estar pronto, a cabeça tem que estar pronto, o coração tem que estar pronto. A gente só pode tomar algumas decisões quando é adulto. E ver essas coisas, essas imagens, também é quando a gente estiver pronto. Então tem tempo para tudo. Fala para a criança dessa forma. Se ela perguntar, como assim pelada? Como assim pelada? Só tomando banho? Pelada fazendo xixi? Né? Aí, o legal é você explicar. Olha, chegou o momento, então deixa eu te explicar de onde vêm os bebês. E aí, gente, como é que eu vou explicar isso, Carol? Tem Gogô, a Fafá já tem vídeos maravilhosos que ela conta o livro completo de uma maneira super didática. Então, gente, tudo fica mais fácil se a criança souber nome das partes do corpo, nome das partes íntimas, o limite em relação a isso, o que é consentimento, o que é privacidade. Aí vai ficar fácil ela entender. Não é uma pessoa com a calça baixada fazendo xixi, né? Não é uma pessoa ali tomando banho, que às vezes até tem nos desenhos. A pornografia ou essas imagens de pessoas peladas, elas vão estar se beijando, elas vão estar mostrando uma parte genital, que era para estar dentro da cueca e da calcinha, né? Para a criança não ter acesso. Então fala de um jeito simples. Agora, se você falar, se eu souber que você tá vendo coisa assim, e que de repente você viu gente pelada, que não pode, é sem vergonhice, você não vai mais usar a internet. Poxa, gente, aí se essa criança entrar nessa de forma acidental, com quem que ela vai falar? Se você já começa o papo assim, né? Você já começa repreendendo, deixando bem claro que está errado, que você vai ficar muito bravo ou muito bravo com ela se isso acontecer. Então, gente, coloca o limite. A criança tem que saber que aquilo ali é um conteúdo adulto e que ela pode chamar ajuda. Até porque abaixo dos 6 anos, a criança ela fica chocada com pornografia. Num primeiro momento ela se choca, tá, gente? Ela não vai se excitar. Depois pode acontecer de crianças pequenas, tá? De tanto consumir pornografia, elas passem a se excitar, gente. Com 4, 5 anos, elas aprendem a se excitar vendo pornografia. Então, a gente tem que evitar que isso aconteça. Depois a gente vai falar o que fazer, ok?
Mas, em primeira instância, a prevenção é assim, deixar bem claro que isso existe. E às vezes a gente está mexendo na internet, clica em alguma coisa e essas imagens vêm. Então fala, olha, pode chamar a mãe, chama o pai, a gente não vai ficar bravo e a gente vai vir resolver com você e te explicar. Se você quiser, pergunta, se tiver dúvida. Às vezes, gente, a criança viu. Em princípio, ela fica chocada. Ela entende aquilo como uma violência. Ela não tem referência nenhuma, tá, no repertório dela para entender. E vamos combinar que pornografia normalmente envolve o uso de violência, tá? Normalmente o que é filmado é um abuso, são pessoas que estão sendo exploradas sexualmente, que foram para aquele meio por um esquema de tráfico de pessoas, tá? Então é claro que a criança vai ficar chocada. Então é preciso falar com ela. Se aconteceu e você viu que a criança está ali chocada, fala, você consegue me dizer o que você viu? Né? E falar, olha, isso é ficção. E gente, a pornografia é uma ficção. A pornografia não mostra uma relação sexual de duas pessoas que estão ali, né, em um movimento de consentimento, ou afeto, ou amor. Eu tô colocando ou, tá, gente? Porque às vezes não rola não é um encontro de duas pessoas casadas, ou que são namoradas, ou que tem um combinado, mas que seja uma atividade com consentimento. Tá? Por isso que eu tô falando ou. Então não é isso que é mostrado na pornografia. A pornografia é uma relação de poder, tá, gente? As mulheres, elas são mostradas como objetos, é por isso que elas ficam em todas as posições, né? Os corpos não são corpos reais, né? Então ninguém tem estria, ninguém tem celulite, o órgão genital do cara é gigante, a relação sexual dura, sei lá, 50 minutos, 1 hora e tanto, e tudo aquilo ali, gente, é uma grande ficção, ok? Então, crianças e adolescentes também têm que saber disso. Se elas ficarem chocadas e falar, olha, assim como no filme, às vezes aparece alguém dando tiro e a pessoa morre, né? Aqui o que você viu são pessoas também fazendo um filme e isso não é real. Isso não é uma troca com carinho, com afeto, com conversa. Não é assim que as pessoas namoram, tá? E aí depois, Fafá, eu vou respondendo mais perguntas, porque também tem todo um trabalho com as crianças que já viram pornografia e que é muito parecido com um processo de se livrar de um vício, tá? Precisa de disciplina e a gente já vai chegar lá. Vamos para a próxima pergunta. Tá bom. Mas eu respondi? Sim. Conseguiu? Ok. E eu queria só também, eu tô vendo aqui os comentários, tem gente perguntando como falar dar uma ajuda para professores, professoras, para como conseguir falar sobre educação sexual, já que muitos pais são contra. A Carol falou sobre isso na última live, a live 6, que era sobre nudez e pornografia. E acho que na live 5 também falou, ela deu vários argumentos aí, até de lei, que é um direito da criança, então fica a dica para procurar. E alguém está perguntando também aqui, que já falou sobre várias questões de educação sexual com os filhos, mas eles nunca tiveram curiosidade sobre como são feitos os bebês, por exemplo. Então, eles têm 8 e 6 anos. Também, Carol já falou bastante sobre isso nas lives anteriores, podem pesquisar. E aí, a Carol sempre diz, né? A gente não precisa esperar a criança trazer a pergunta, né? É interessante sempre trazer essas conversas, não precisa esperar que chegue, porque às vezes a pergunta nunca vai vir e ela vai se informar, ou vai saber com outra pessoa, vai saber pelos amigos, e aí pelos amigos nunca vai chegar, talvez, da melhor forma a informação. E se você mantém esse diálogo aberto em casa, você sempre vai ter o diálogo aberto e a criança ou adolescente sempre vai saber que pode ir conversar com você. Na minha casa era assim com a minha mãe, inclusive. Sempre teve muito diálogo aberto, ela sempre... Então, assim, qualquer coisa que fosse, eu ia perguntar para ela, porque não tinha essa coisa assim, sabe, não tinha o recriminar a pergunta. Então, e ela veio uma vez com um livro, esse clássico aí, De Onde Vêm os Bebês. Sim! Trouxe esse para minha irmã e para mim, eu era um pouco mais velha, ela trouxe um outro que era mais para crianças um pouco mais velhas, que eu não me lembro qual que era o livro. Para mim, aquele livro não me deu interesse nenhum. E eu me interessei pelo da minha irmã, que era o De Onde Vêm os Bebês. Mas eu lembro que, quando eu vi aquela ilustração do homem em cima da mulher, os dois debaixo do cobertor, eu falei, coitada dessa mulher com esse homem pesado em cima dela. É o natural, é a minha referência. Mas você veja, a idade... É isso, gente. Eu era mais velha para aquele livro, mas para mim, né, a minha mãe já estava velha, então
o assunto era bem aberto em casa. Ai, Fafá, muito bom. E isso mostra que, olha, a percepção da criança é diferente. Muitas vezes a gente olha um material assim, nós adultos já vivemos um monte de coisa, né? A gente já teve experiência sexual, a gente já se apaixonou, a gente já passou uns apertos. Então, quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, a criança vai se excitar vendo isso. E é desse jeito, principalmente porque a criança, ela não tem toda essa bagagem. Então, ou ela acha nojento, ou ela acha esquisito, ou ela fala, nunca que eu vou fazer isso. Eu nunca vou ter filhos. Ou como a Fafá, que falou, meu Deus, coitada dessa mulher, o que ele tá fazendo em cima dela? Ela vai tá esmagando a coitada. Eu lembro dessa ilustração. E eu não curto também, porque além de mostrar o papai e mamãe, né, o homem em cima, sempre parece que o homem que tem a decisão ali, né? Por isso que em Gogô eu apenas contei como é que é essa questão da relação sexual, do consentimento e da aproximação, porque também existem muitas formas, né, de fazer esse encaixe e de ter a relação sexual. Então, gente, cada criança ela vai perceber de um jeito. E aí eu devolvo para essa pessoa que fez a pergunta. Será que os filhos não têm curiosidade com 6 e 8 anos? Ou será que, de repente, algum colega contou e eles, poxa, não deve ser assim? Ou tiveram vergonha de dividir com os pais, ou até aquela informação para eles que a gente não sabe qual foi, vai ver que estava ok naquele momento, e talvez eles já tenham dado de cara com alguma coisa na internet, então a gente nunca sabe. Talvez eles tenham perguntado lá para a professora e a professora não reagiu de um jeito legal e eles estejam meio bloqueadões. Dá para imaginar um monte de coisa, mas a gente nunca espera, tá? Minha filha está com 9 anos e nunca perguntou de relação sexual, do corpo dela. Eu acho que ela não está curiosa. Gente, a gente não vai... A Fafá bem falou aqui no começo que eu sempre comparo com a educação no trânsito, tá? A gente não vai esperar a criança sair de bike ou sair sozinha na rua para explicar quais são as regras de trânsito e como se proteger como pedestre. A gente já vai prevendo e pensando nas necessidades da criança. A gente fala, não, um dia pode ser que, sei lá, ela corra na rua, não esteja comigo, né? Um dia ela vai até a panificadora sozinha, então deixa eu, desde pequenininho, informar a minha filha e o meu filho como se proteger aqui no trânsito, né? Como evitar cair, né? Como buscar ajuda. Com educação sexual, a mesma coisa, tá, gente? Não esperem. Vão lá, ó, nas lives que tem por idade, por faixa etária, quais as maiores curiosidades, e você pode ir seguindo, tá? E você mesmo pode aproveitar ali, dar um livro de presente, coloca a Fafá para contar, comenta uma reportagem que apareceu ali na TV. Todo momento é um momento de trazer isso à tona. Obrigada, Carol. Puxa, alguém perguntou... Bom, depois também eu sempre dou a dica dos livros que a Carol indica aqui. Tem lá, fica nos comentários, na descrição do vídeo no YouTube, e no Instagram eu coloco lá nos stories. Também perguntaram, cadê meu fone que fala sozinho? Dispensei, porque ele não aguenta. Eu posso deixar ele máximo de carregado, ele aguenta 50 minutos. Depois de 50 minutos ele começa a falar sozinho. Então, entendeu? Como é mais a Carol que está falando, eu abandonei aquele fone e vamos lá. Bom, próxima pergunta. Minha pergunta é como falar sobre pornografia quando o adolescente começa a receber esse tipo de conteúdo em grupos de amigos. Hoje em dia isso vai acontecendo cada vez mais cedo, infelizmente. E aí isso tem a ver também com uma pergunta que alguém trouxe aqui sobre como conversar com os adolescentes que a pornografia é ficção. Porque é bem isso que a Carol já comentou antes. E é muito machista, tem a violência. Os meninos se pautam pela pornografia para achar que aquele deve ser o desempenho sexual. As meninas que consomem também acham que tem que ter aquela performance. Então, junta aí essas duas, por favor. Bom, agora a gente já está falando de uma outra fase, né, gente? Então, antes a gente estava orientando como conversar com a criança, que você não precisa ficar entrando nesse universo e dando detalhes do que é pornografia, e basta você falar que são pessoas peladas, se beijando, mostrando as partes íntimas, né? Que isso são coisas que namorados fazem em ambiente privado. Isso já basta para criança pequena e abaixo dos 6 anos. Vamos falar acima, a partir de 7...
vamos falar de 7 a 11 e eu já vou para adolescência, só para a gente não pular essa fase, tá? Gente, de 7 a 11, eles já, veja que eles já estão no ensino fundamental, então a mente deles, assim, em relação a conhecimento, sabe, dá um salto muito grande. Enquanto a criança ali na educação infantil, ela estava bastante focada em aprender as próprias habilidades, né, a se entender nesse mundo, a falar, escrever, amarrar cadarço, a desenvolver a coordenação motora. Agora, a partir dos 7, né, que a criança, nossa, o momento em que ela vai passar para a caneta Bic, do lápis para a caneta Bic, que ainda é uma coisa que acontece nas escolas, vou escrever um texto completo, né? Então, toda essa função mais mental, o conhecimento, até porque ela está aumentando a capacidade de abstração. Ela não precisa mais de tantas coisas concretas para formar uma ideia na cabeça. Então, essa abstração faz com que ela tenha mais capacidade de entender conceitos abstratos, ainda mais se aprofundar nas questões de sentimentos, de emoções. Então, aqui, ela vai estar mais curiosa ainda, tá? Em relação a essas questões sexuais. Ela está percebendo o mundo. Então, ela vai começar a se ligar nas transformações do corpo, ela vai se ligar nesses programas de TV que tem a classificação, né, e que ela não pode assistir tal coisa, ela vai se ligar mais com youtubers, já a partir dessa idade, né, ela já está se encaminhando para essa pré-adolescência, então ela começa a se interessar, sim, pelos assuntos, e é bem a fase, a partir dos 8, especificamente, para meninos, que eles acabam indo atrás de pornografia de forma intencional. Tá, gente? Enquanto que antes dessa faixa etária poderia acontecer de forma acidental, e na maioria das vezes é assim, tá assistindo uma coisa e aí alguém coloca no meio do vídeo, alguém, né, com uma ideia perversa, mal intencionado, coloca no meio desse conteúdo, ou chama a criança para algum sorteio e lá tem pornografia, tá? Então, dessa forma é acidental que a criança tem contato. A partir dessa fase que eu tô falando, a procura, ela já é intencional. Então, quer saber o que é sexo? Vamos imaginar esse panorama aqui. Vamos fazer uma história hipotética. Um menino que não tem educação sexual, está super curioso, ninguém fala com ele, né? Não tem uma mediação ali na internet, no uso das tecnologias, das telas, vai procurar pornografia. Então, vai de forma intencional, porque está curioso, né? Não vai contar para ninguém, vai fazer isso em segredo, vai compartilhar com outras crianças, e vai passar a entender que aquilo ali que ele está vendo é o que acontece na vida real, né? É o que acontece, é o que nós poderíamos chamar de sexo, de atividade sexual, é daquele jeito. Então, o que ele vai aprender? Primeiro, a gente já falou aqui que o conteúdo é um conteúdo machista e racista também, né, Fafá? A gente tem muito de racismo, além de ser um conteúdo absolutamente violento. Então, não tem consentimento. São aquelas histórias, né? Quando há roteiro, é um cara chegando na casa da mulher e ele veio trocar o botijão de gás, ou ele vem, eu sei lá qual que é a pira com esse negócio de arrumar a casa, mas enfim, o cara vem e arruma a torneira, e aí, de repente, ela fica louca e excitada e eles começam a transar do nada, né? E ele já vem sem camisa, sei lá, já chega sem camisa e ela tá de camisola. Esse é o pseudo roteiro da pornografia. Só que ali não existe negociação, afeto, olho no olho, toque, consentimento, né? Porque a atividade sexual responsável é aquela que pressupõe um diálogo antes. Como vamos nos proteger? Tá, gente? Não acho que eu tô falando só de uma relação sexual num contexto de amor, de um relacionamento sério, tá? De um combinado sério. Mas, mesmo que seja um sexo casual, ele pressupõe conversar como é que vamos nos proteger, né? Que método contraceptivo vamos usar, como vamos nos proteger de doenças, enfim. Se pressupõe numa relação responsável. Então, essa criança não vai ver isso. O que ela vai ver muita coisa explícita. Normalmente o cara, ele é muito viril e potente, porque eles tomam Viagra para ficar o tempo todo com ereção. Ele vai achar que o corpo das mulheres é daquele jeito, totalmente sem pelos. Até eu nunca contei aqui, né? Teve uma pesquisa muito interessante, Fafá, de uma professora de biologia lá nos Estados Unidos. Quando ela mostrou numa aula de biologia como é que era o corpo do homem e da mulher para os alunos dela,
ela viu que os meninos estavam espantados, porque ela mostrou uma ilustração real de uma mulher com pelos pubianos e ela viu que os meninos se tocavam. E eles estavam assim, rindo e surpresos. E daí, como ela era uma professora super acessível, né? Sempre conversava com os alunos, ela falou: por que vocês estão espantados, né? Aí eles falaram: professora, mulher tem pelo? Eles já tinham consumido tanta pornografia que a grande maioria dos meninos ali da sala dela, e ela fez uma pesquisa que depois se estendeu a várias outras escolas, e foi uma pesquisa super legal, que mostrou que os meninos já tinham muita dificuldade de entender o corpo real, porque eles viam tanta pornografia que eles achavam que mulher nunca tinha pelo na vida, nem nas axilas, e muito menos na região genital. Né? E às vezes os meninos olham: nossa, que nojo, como assim que tem pelo ali? E aí vem toda essa noção que a gente tem hoje em dia de que é feio, de que é nojento mulher que tem pelo, de que é falta de higiene. Veja que a estética que a gente construiu sobre o que é bonito, né? O que é um corpo bonito, o que é uma mulher bonita, o que é uma mulher que excita, é uma coisa absolutamente artificial, que está cheio de maquiagem, né? Não tem estria porque está maquiado, não tem celulite porque tem uma luz sensacional. E luz, gente, luz faz tudo, tá? Luz faz tudo. As câmeras já têm filtro também pra gente, para os atores aparecerem assim com uma pele maravilhosa, uma cutis brilhante. Né? Então o que ele tá vendo ali é ficção. Então imagina esse menino já consumindo. E aí, gente, a pornografia começa nesse mainstream que a gente fala. Que são essas histórias básicas, né? Do encanador vindo, do piloto de avião, da colegial com sainha curta. Só que dali, gente, acontece um processo que é de dessensibilização. Então, o que se viu essa semana, e é um processo químico e cerebral, tá, gente? Não é uma coisa inventada. Esse é um processo químico, tá? A neurociência explica essa modificação cerebral e química que acontece dentro do corpo. Então, é como vício, tá? Se assiste uma semana e depois aquela mesma cena de repetir colegial, e vem o cara e eles ficam transando durante uma hora, já não excita mais. E aí começa-se a procurar outras coisas. Que legal, ó, aqui eles estão em outro cenário. Que legal, esse cara é meio diferente. Que legal, ó, pegou ela à força. Esse aqui grita mais. E aí, gente, a progressão disso é para coisas cada vez mais bizarras. Porque aquilo que era considerado, né, o tradicional, né, da norma, que se acessa e que mais se tem por aí, já não excita mais. Então, começa a se procurar coisas cada vez mais perversas para ter aquela sensação que se teve no início, que é de excitação, né? Que é de prazer, que é de intensidade. E a intensidade diminui quanto mais se assiste pornografia, tá? Então, imagina meninos de 8, 9 anos, gente, começando a consumir isso. E olha, não adianta a gente estar preocupado com pornografia e a gente não se preocupar com esse código de masculinidade que a gente vai cobrando dos meninos menorzinhos. Cadê suas namoradinhas? Esse aqui vai pegar todas. Olha, esse é meu garotão. Esse vai ser garanhão, né? Esse aí vai ser um destruidor de corações. Gente, destruidor de corações é alguém que possivelmente é um irresponsável emocional, no mínimo, para dizer que vai destruir corações, né? Já começou a ver uma pornografia, você está se masturbando. Tem gente que é até invasivo e pergunta isso, sei lá, no meio da família, em público para o menino, né? Tem gente que pega no órgão genital do menino, esse piruzinho vai funcionar. Gente, acontece de tudo. E tudo isso é muito abusivo. Então, esses códigos, gente, até chegar na pornografia, eles acontecem diariamente. Na nossa cultura é isso que é cobrado do menino. Quando você fala, não chora, engole esse choro, que você tem que ser corajoso, né? Tá parecendo uma menininha. Quando que a gente começa a objetificar mulheres? Por que na pornografia chega nesse ponto de objetificar mulheres? Porque antes a gente objetifica meninas. Se tem uma coisa que menino tem pavor é de parecer uma menininha. Porque se ele perde numa corrida, numa competição, né? A gente fala, correu igual uma menininha. Se ele chora, a gente fala, chorou igual uma menininha. Olha, se ele, né, dá um soco e machuca a mão, sei lá, tá bravo e soca a parede, tá batendo igual uma menininha. Então, ser menininha é ser menos. É aí que a gente começa a objetificar. Por isso que na pornografia a mulher tá na posição de objeto. A pornografia, ela tá ali
para dar prazer, para se disponibilizar, não para ter prazer e ter uma troca e falar o que quer e ser ativa também. Então não tem carinho, o menino fica achando que o órgão genital dele tem que parecer com aquilo e ele também fica preocupado. Ah, meu pênis não tá desse tamanho. Nossa, mas a minha ejaculação não tá como aparece nos filmes, gente. Nos filmes é tipo, eles fazem uma preparação com maisena, que é quase um copo de água, e aí o menino acha que ele tem que ejacular aquela quantidade. Né? Tem homem aparecendo no consultório dos urologistas achando que tem problema de ejaculação, porque no pornô é um copo para todo lado. E na vida real, gente, não passa de uma colher, às vezes é de sobremesa, às vezes é uma colher de sopa, essa quantidade. Ou até de ejaculação então, precoce, né, Carol? Porque no filme pornô aguenta muito tempo até ejacular e de repente fala, nossa, mas demorei 15 minutos. Eu não tenho essa noção do tempo, mas eu ouvi isso num podcast. Aí ela até falava, mas nossa, 15 minutos. Sim. Ainda assim foi ótimo a performance do cara, enfim. Porque o padrão é o quê? Menina, 7, 15 minutos. Assim, né? É 7, isso, é 7. Daí ele fala, meu Deus, é 50 minutos. E aí ele vai querer fazer isso com a menina, ou com o menino, o namorado, né? Se a gente pegar na perspectiva homossexual, gay. Então ele já vai crescer achando que aquilo é afeto, aquilo é um encontro. Você não precisa conversar, você não precisa se preocupar em se proteger, você não precisa perguntar se o outro está tendo prazer, você não precisa parar. Que nenhum homem para, e claramente a mulher, em muitos filmes, está sentindo dor, né? Aí vem garganta profunda, sai lágrima, claramente existe um sofrimento. Claro, gente, tem gente que se excita com muitas coisas e o ser humano é muito universal. Eu estou falando de pornografia, em que especificamente, e na maioria, tá? É apresentada essa relação de violência e de exercício de poder. Não me fale que esses seus 3 dedinhos são 3 minutos e não 3 horas. Amiga, o tempo fez assim, ó. O que eu faço comigo? A gente vai fazer mais uma live só para falar sobre pornografia, como proteger, como conversar. Ótimo. Mas eu acho que dá tempo para mais umazinha. O que você acha? Mais uma perguntinha. Mas daí você estava falando de 7 a 11, não chegou no adolescente. Consegue? É verdade. Consigo começar adolescente. Vamos fazer isso? Vamos. Então, gente, de 7 a 11 é cuidar de tudo que você está ensinando para os meninos e as meninas. Você tem que focar numa educação não machista e você tem que falar claramente para as crianças. Olha, existe uma coisa chamada conteúdo pornográfico. Aí você pode, a partir dessa faixa etária, falar esses nomes, tá, gente? Pode dar nome. Olha, é conteúdo pornográfico, que é para pessoas acima dos 18, são pessoas que estão tendo relação sexual, mas você precisa saber que não faz bem para sua idade, aquilo é ficção, isso não mostra 2 pessoas, não é sexo, normalmente não tem consentimento, se não tem consentimento, não é relação sexual, é estupro. Você tem que saber que, quando você está assistindo, talvez você esteja assistindo uma violência que foi cometida e filmada. Você acha que são atores, que ela está sentindo prazer, e na verdade essa mulher está sendo ameaçada. Ela foi para um país e ela foi pega pelo tráfico e ela está fazendo aquilo de forma forçada. Gente, quando a gente tem noção de tudo que acontece por trás das produções pornográficas, você nem precisa forçar nada. Você simplesmente fica tão consciente que você fala, meu, isso não me excita. O uso de força não me excita. O adulto, eu tô falando, nós adultos, quando temos noção do que envolve uma produção pornográfica, ou se a gente assiste a expectativa de vida de uma atriz pornográfica, que a gente sabe que é muito baixa, não passa dos 40 anos, e tudo que elas sofrem, gente, a gente já passa a não se excitar com isso e passa a ter mais cuidado nas nossas próprias relações e com o nosso próprio cérebro. Porque é problemático até adulto assistir pornografia, tá, gente? Então é isso que você vai dizer para a criança entre 7 e 11 anos. Tomar cuidado, falar para você, olha, se você encontrar, você já sabe o que é pornografia. Mesmo assim, se você encontrou, se você buscou, se um amigo te mostrou, vem falar comigo. Eu não vou ficar brava com você. Eu prefiro te explicar o que você viu, eu prefiro te explicar do que se trata, do que você esconder de mim. Então vamos assim, se acontecer, vem perguntar para mim.
fala comigo, a gente vai conversar sobre isso, eu não vou ficar brava, eu quero muito que você me conte quando você receber isso dos colegas e que você não tenha medo de falar comigo, tá? Porque eu quero que você saiba de mim. Nós vamos falar então na próxima live, gente, como é que a gente vai orientar os adolescentes que vão receber isso dos amigos lá nos grupos de WhatsApp e às vezes vão até compartilhar, talvez compartilhem foto de colegas, tá? Tem colegas que mandam fotos mais íntimas e a gente vai ter que falar sobre isso. Então a gente vai falar na próxima live que eu nem vi passar. Para mim não passou de 10 minutos aqui o meu... Eu também, passou muito rápido, impressionante. Enfim, se falou alguma coisa, eu te lembrar, já esqueci. Pessoal que estava falando que chegou depois, que está adorando, lembrando que essa já é a 7ª live sobre educação sexual. Tem no YouTube tudo que já foi ao ar, no IGTV também. No YouTube está indo com acessibilidade em Libras. Hoje acabou a luz aqui na região, boa parte de Curitiba. E aí eu fiquei sem internet, eu estou com a internet no 4G. Então eu ainda não consegui pôr a live da semana passada, porque ficou pronta hoje a versão com acessibilidade. Então, em breve deve estar no YouTube o episódio 6, mas no IGTV tem tudo, tá? Procurem lá, youtube.com/fafaconta. Os livros que a Carol indica tem lá nos meus stories o destaque, educação sexual, vocês encontram o conteúdo das lives e também as indicações de livros. Tava tentando lembrar o que tinha que falar e esqueci. Enfim, terça-feira que vem... Pode falar. Eu vou só elogiar que tem tanta pergunta legal aqui, gente. Eu tô vendo agora, porque enquanto eu tô falando, eu vou para um outro universo paralelo, sabe? Mas eu tô vendo agora, e a Fafá sempre me passa, as perguntas de vocês estão muito legais, e isso dá uma outra live, inclusive. Tem muita gente falando como é que explica sobre homossexualidade. Sim. Vamos falar isso também. Tá? Mas na próxima semana, gente, eu vou reorganizar essas coisas da faixa etária, ok? Como é que a gente explica na primeira infância sobre pornografia e protege da pornografia, de 7 a 11 e depois a partir dos 12 na adolescência, tá bom? Vou fazer bem organizadinho, então não percam que a gente vai estar aí. Talvez a gente termine na próxima, eu não sei. Aqui, ó, tem mais algumas perguntas que ficaram também sem resposta hoje, que estão anotadas aqui. Então, se você mandou sua pergunta... Fique tranquilos que será respondida. Carol, muito obrigada mais uma vez. Obrigada de todas as pessoas aqui que estão nos acompanhando. Fico muito feliz de ver aí que vocês estão gostando. E indiquem, gente. Indiquem para mais pessoas. Realmente a gente precisa que esse conteúdo chegue em muita gente. A gente precisa se informar. E aí a gente informa as crianças também. Próxima terça, toda terça-feira, às 9 horas da noite, nós temos um encontro aqui nesse Instagram, Fafaconta, e no Instagram, Caroline Arcari. Tá bom, gente? Muito obrigada. Esperamos vocês terça-feira que vem. Posso já adiantar um negócio que eu nem comentei com a Carol? Na outra terça... Pode. Não quero confundir vocês, tá? Mas na terça-feira do dia 14 de julho, eu acho que dia 14 de julho é terça. Eu vou fazer um curso, não sei se eu vou conseguir, mas a gente vai... Dia 14. A gente vai atualizando. Semana que vem tem com certeza. Daí na outra tá bom, gente? Então a gente se vê na próxima. Então, tá bom. Beijos. Obrigada, beijão pra você. Vai lá assistir todas as lives. Beijo, gente. Obrigada, boa noite pra vocês, boa semana. Tchau. Obrigada, Carol. Até semana que vem. Obrigada, beijo.